Exatamente. Então, Fernanda é minha convidada hoje no JP Podcast. E eu digo assim, tic-tac, tic-tac, o que é que você está fazendo com sua única vida extraordinária? Então, assim, fala, Fernanda! Vamos lá, então, né? Gente, pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Sala. Eu sou filha do Deus Altíssimo, mimada, querida e amada por Ele. Descobri essa identidade recentemente, tá? Eu não acreditava nisso, eu não sabia quem eu era. Eu tinha dificuldade de me olhar no espelho. É um grande problema da humanidade. Um grande problema da humanidade, né? E me sentia sozinha nesse mundo. Eu fiz, meu Deus, quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou? E aí, muitas vezes, a gente precisa passar, eu precisei passar por um desafio muito grande, pela dor, para poder descobrir quem eu realmente era. Se não vai pelo amor, no normal, né? Diz que a gente vai pela dor. Pela dor, exatamente. E não existe dor, né? Se a gente for analisar, é aprendizado. Exatamente, aprendizado, existe ajuste de rota, né? Existe coisas nesse sentido. Então, eu não conseguia me ver, eu não conseguia saber quem eu era. Eu acho que muitas de vocês também estão passando por isso, né? Olha para o espelho e fala, meu Deus, quem sou eu? Eu não estou me vendo, eu não sei quem eu sou, não sei quais são as minhas qualidades. Se alguém te pergunta qual é o seu propósito, você vai responder o quê? Qual é o seu propósito? Você que está aí assistindo a live, você sabe qual é o seu propósito? E propósito é uma palavra que está muito bonita, viu? Na moda. Mas eu digo assim, nem na moda, eu digo assim que é uma coisa necessária. Necessária. Não, mas eu digo por que eu digo na moda, porque assim, se a gente parar para analisar na realidade, essa palavra nunca saiu, propósito, essa busca. Uhum. A diferença é a sua percepção com relação ao significado dela. Porque antigamente diziam pra mim, qual é o seu propósito? Eu não tava nem aí. Propósito, isso aí pra mim é só os grandes que tem propósito. Só a galera de sucesso que tem propósito. Eu não sei, quero nem saber. Então, se você não sabia quem você era, exatamente, como é que você achava, né? que você precisava aí entrava de um no ouvido e saía por outro. Nem fazia questão de buscar meu propósito, de descobrir. Né? Quando você falou, Fernanda, do desafio, eu sempre vejo hoje, com minha experiência que eu tenho de cursos, de todas as minhas formações, eu percebi que os desafios, eles são oportunidades. Perfeito. São oportunidades que a gente precisa nessa vida. Porque se a gente não tiver os desafios, as dificuldades, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ficar ali e nada da nossa estrutura é abalada. E aí tem uma coisa assim sensacional, que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, principalmente o individual, ele fala assim, que merda é que você tá fazendo aqui, cara? Acorda! Acorda, eu te trouxe pra essa vida e você continua sendo isso que você tá achando que você é. Exatamente. Para com isso, você quer, eu digo assim, até na brincadeira, quer 3 tapas na cara, 3 tapas na cara a gente não vai poder dar pra não ficar preso nem estimular a violência. Exato. Mas dizer assim, poxa, e aí ele tem um acordo com o nosso ego. E o acordo com o ego é dizer assim, eu quero que simplesmente você seja você. Eu quero dizer assim, o seu inconsciente, junto com o teu ego, vai dizer assim, eu quero que você seja Fernanda, agora Pronto. Com sua potencialidade, do seu jeito, errando, acertando. E não tem que ninguém ficar falando nada, por quê? Porque o outro também tem que ser ele. Perfeito. Então, se o outro achar que você tem que ser ele, tá errado. Se você achar que você tem que ser igual ao outro, tá errado. Também. Eu não vou ser papai, eu não vou ser mamãe, eu não vou ser o governo. Tem que ser você mesma. Perfeito. Inclusive, e aí onde vem essa identidade, vem um propósito e tudo começa a mudar para a gente chegar no empreendedorismo digital. Exatamente. E inclusive, ainda para fechar essa parte do propósito, eu descobri recentemente uma nova definição, né? Que o propósito, na realidade, é se esvaziar do que não te pertence, do que não é você. Né? Então fica mais fácil da gente descobrir quem eu sou, né? Quem é de verdade a minha essência, Fernanda. Então eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filha amada, eu sou querida, então eu posso tudo, né? Basta eu tomar um primeiro passo, que é decidir. Né? Então enquanto eu estava na minha vida, que eu não sabia quem eu era, o que eu queria, né? Eu precisei tomar uma decisão para começar a mudar minha vida e começar a partir para o meio do empreendedorismo. Que maravilha. Eu quero saber de você, Fernanda. Conte pra gente, que eu sei que você tem uma história maravilhosa. Sim. E todo mundo, quando eu digo assim, quando a gente vê uma pessoa com história de sucesso, toda história de sucesso significa que tem um outro lado da moeda que ninguém fala. Sim. Né? Então significa, se eu jogo a moeda para cima, vai existir cara e coroa, mas o que cair na minha mão para cima não significa que o outro não exista. Exato. Então assim, quando a gente chega em algum lugar, quando a gente tem um sucesso na vida, e sucesso, as pessoas têm que começar a entender que não é só ter dinheiro. Dinheiro é energia materializada. Exatamente. Sucesso é a gente ter consciência de que nós somos, o nosso potencial e saber o quanto que a gente pode fazer.
Isso é sucesso, gente. Isso É a é gente sucesso. saber que a gente tem um poder na mão e que eu posso transformar o que eu quiser. Exatamente. E aí, o que é que eu trago em relação a isso? Dizer assim, poxa, eu posso chegar onde eu quero a partir da minha história e ser grato por tudo que eu passei. Mas ser grato porque hoje a gratitude está uma coisa assim também, não vou dizer banalizada, né? Na Tudo a moda gente também. tem que agradecer. É. Mas grata está em graça, né? Uhum. Dizer assim, eu sou grato por aquilo que eu passei. Eu passei por dificuldades, passei. Eu passei por problemas, passei. Mas eu estou sendo essa pessoa melhor do Graças que eu a fui tudo que eu ontem. passei. E graças a tudo que eu passei. Porque se eu ficasse lá, naquela região, eu não vou dizer assim, que eu não fosse desafiado, eu não chegaria em lugar nenhum. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, conte um pouquinho da sua história. Então, pra gente. hoje, para falar sobre empreendedorismo digital, como você falou, eu tenho que contar, eu tenho que resgatar isso daí. O porquê Exato. eu cheguei onde eu cheguei, né? Então, assim, eu passei por uma dificuldade eu era bancária, eu era gerente de banco, né? Uau. Performava, tinha todas as certificações, era PF, PJ, depois eu passei a ensinar as outras Mas agências. seletista. Seletista, Aham. exatamente, né? Então aquilo ali era a minha vida, eu passei toda a minha vida trabalhando na área financeira. Era E o que eu sabia acreditava fazer, naquilo. acreditava naquilo. E aí eu casei com um bancário também, né? Só que ele se mudou Fala para assim, é óbvio. É óbvio. E conheci ele numa pós-graduação de gestão bancária. Pronto. E aí o que é que acontece? Ele precisou ser transferido para um outro estado. Eu tentei transferência na época no banco e não consegui. E aí eu pedi desligamento. Tá? Então, assim, eu passei 7 anos da minha vida fora do mercado de trabalho, porque eu tentava me inserir e não conseguia em outros mercados, porque a minha cabeça, a minha crença dizia, Fernanda, você só sabe fazer isso. Eu E sou aí bancária. eu sou bancária, você sabe fazer isso. Eu não conseguia me adaptar porque a gente passava de 2 em 2 anos se mudando, né, Eu para sei. outros estados. E aí eu fiz, cara, ninguém vai me outra crença, tá? Ninguém vai me contratar porque eu vou passar 2 anos me mudando de estado. E aí o que é que eu fiz? Eu vou ser mãe, vou ficar dona de casa, vou me anular do mundo, né, na minha cabeça. E aí foi acontecendo isso realmente, tá? Eu fui entrando, eu não pensei vou me anular do mundo, mas acabou acontecendo, né? Eu comecei realmente me anulando, virei mãe, fiquei depressiva, engordei 20 quilos, né? O relacionamento começou a ter briga, eu acordava de manhã de mau humor, dormia de mau humor, então comecei a virar uma pessoa chata, né? Ninguém conseguia ficar perto de mim. E aí teve um momento que realmente também teve apesar das muitas brigas, eu sofri muito abuso psicológico, né? Você não vai poder sair, ficar com ciúmes. Aí eu fiz, meu Deus, quem sou eu? Aí começou a busca de quem eu sou. Eu fiz, não, tem uma coisa errada. Eu não vim a esse mundo pra ficar aqui escondida, pra ficar sofrendo, pra ficar triste, né? Eu tenho 2 crianças, agora eu preciso ser exemplo pra ela. Os filhos também, né? São o nosso alimento, o alimento da nossa alma. E aí teve um momento que eu fiz, não, chega. Pra mim basta, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu comecei a procurar ajuda. Aí eu fui pra um psicólogo. Eu ainda não conhecia o mundo do coaching, ainda não conhecia autoajuda, não conhecia nada disso, né? Eu fiz, vou procurar um psicólogo. É o primeiro passo. Então, assim, se você percebe que você está precisando de ajuda, você precisa primeiro ter o quê? Consciência. Né? Eu estou precisando de ajuda, a minha vida não está boa. Permitir, né? Se permitir. Né? Então, assim, minha vida não está boa, eu vou procurar ajuda. Sempre tem alguém, né, que sabe um pouquinho mais, que vai poder te dar a mão, que já passou pelo que você já está passando agora e vai poder te dar a mão. Então, nessa busca, ela começou a falar, Fernanda, quem é você? E aí começou a me dar exercícios, né, para você descobrir sua identidade. Uhum. Quais são esses exercícios? Vá até o espelho e diga, quem é você? Quem é Fernanda? Né? Aí você começa eu sou forte, eu sou linda, né? Eu sou maravilhosa, eu tenho 2 filhos, eu sou amada. Então aquilo ali começa a internalizar dentro de você. Eu posso, eu sou capaz. E aí eu tentei resgatar o meu casamento, né? Eu comecei a ter coragem, comecei a ter forças e tentei resgatar. Não consegui resgatar o casamento, a gente precisou se separar. Cada um foi para um canto, ele continuou lá no estado que ele estava e eu voltei para Salvador para recomeçar. E aí o que é que aconteceu? Eu voltei a trabalhar onde? No banco. No banco. É óbvio. Voltei a ser CLT e fui pro banco. Tirei mais uma certificação, né, a CEIA, no caso do banco, que é a última certificação, uma das mais avançadas. Estudei. Só que senti um vazio muito grande. Eu não estava feliz, né? Eu fiz, cara, eu agora já sei quem eu sou. Eu agora já sei do meu potencial, eu agora já sei que eu posso mais. Né? Então eu vou buscar outras ferramentas, vou buscar outros meios agora para me qualificar ainda mais e descobrir o que é que eu posso fazer para contribuir para o mundo. Porque lá eu ia pro trabalho, ficava reclamando. Meu Deus, quando eu empreender, eu vou ter mais tempo. Quando eu empreender, eu vou fazer várias coisas, porque eu tô muito triste, eu tô muito cansada. Eu trabalho 12 horas, 8 horas por dia. E só reclamava. E só reclamava. E eu fiz, o problema não é meu ex-marido, o problema tá dentro de mim, né? O problema não é o outro, sou eu. E aí, quando você tem essa consciência de que o problema é você, tá? Que não vai adiantar, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua amiga, não é sua vizinha, é você o problema. E não adianta estar no banco ou estar no empreendedorismo. E não adianta, né? O problema tá com você. Então, se você não ajustar o que tá
está dentro de você, você não vai resolver nada. Então, mesmo que você tenha um talento, mesmo que você tenha um dom, você precisa ter consciência do que é que está errado, o que não está dando certo. Ah, porque meu trabalho está ruim. Se você for empreender, vai continuar ruim. Se você não mudar o que está dentro de você, né, a sua cabeça, vai continuar ruim. Então, o primeiro passo é aceitar, ok, o que é que está errado, vamos fazer os ajustezinhos de rota que precisam e mudar. Então, eu ia todos os dias pro trabalho triste. E aí, eu conheci o método CIS, né, Uau. Paulo Vieira. Uhum. E aí, aquele impacto de forte impacto emocional, né? Com certeza. E eu comecei a despertar mais ainda para quem eu era e para as minhas potencialidades. E aí eu comecei a buscar vários cursos, né, na área de marketing digital. Me aperfeiçoei também no coach, fiz toda a grade de formação para descobrir quem realmente eu era e trabalhar isso daí. Descobri que eu amo trabalhar com pessoas, né? Amo desenvolver pessoas, amo trabalhar com pessoas. Só que eu tenho um lado muito criativo, né, que é a parte do digital, que é a parte do marketing. E aí eu comecei a trabalhar na parte do marketing digital, fazer cursos nessa área. E aí eu comecei a pegar alguns clientes na área do marketing digital e vou juntando as ferramentas de coach, né? Com dificuldade de divulgar o seu produto. Com dificuldade de entender qual é o benefício que ele traz para outra pessoa. E como é que eu vou transferir isso daí na rede social? Eu fiz, meu Deus, como é que você vai vender algo que você não sabe nem quais são os benefícios, nem o que é que vai satisfazer o outro, como é que vai ajudar o outro? E aí eu comecei a trabalhar essa parte do empreendedorismo digital. E aí eu vou falar lá com o Jutani pra gente trazer isso daí, esse assunto que é muito importante, né? Porque muita gente começa, quer trabalhar, como você falou, confeiteira, quer divulgar o seu produto, quer divulgar o seu serviço, e aí vai fazer o quê? Como é que vai começar? Começa com o que você tem hoje, né? Começa com as ferramentas que você tem hoje. Grava você fazendo um bolo, tira uma foto dele, divulga na rede social. Então, você começa, aos pouquinhos, a fazer esse caminho. Isso aí é perfeito, porque comunica muito, né? Uhum. Eu mesmo, quando vejo uma receita, eu quero ver logo, porque eu gosto de cozinhar sempre alguma coisa. Aí eu vejo uma receita, eu quero ver aquela receita se está dentro do que eu sei, né? Porque a gente acaba tendo uma base, né? Uhum. Se você vai fazer um bolo, todo bolo tem ovo, todo bolo tem manteiga, todo bolo tem... Tem tudo, então você... Foi que mudou aqui, né? Então o que muda você só acrescenta. Exatamente. Então isso conecta muito com as pessoas. Exatamente. E aí, quando eu pensava também, eu quero empreender, porque minha vida, quando eu começar a empreender, vai ser mais fácil. Eu trabalho aqui 8 horas, 12 horas por dia, só que quando você começa a empreender, você precisa ter a mentalidade de sucesso já, você precisa estar preparado, porque você vai trabalhar 24 horas. E assim, e você vinha de uma cultura que você trabalhava para o outro. Exato. Que você sabia como é que tinha que fazer naquela situação. E certas responsabilidades, você tinha até até a porta giratória, eu dizia. Quando eu saía da porta giratória, eu ficava lá. E o empreendedorismo, não. Você é a pessoa que, principalmente quando começa, você é o responsável para colocar essa coisa para andar. Você faz tudo, de repente, até de imediato ali naquela situação, até você ter fôlego financeiro e ver que a coisa está realmente dando certo para você começar a contratar uma equipe para a coisa começar a andar e crescer. Mas existe uma jornada. Existe uma jornada. Existe uma jornada. E a gente precisa ter coragem, né, de errar. Porque muitas vezes a gente fica aguardando, o negócio tá tudo perfeito, não, eu vou esperar o melhor ambiente, eu vou esperar, aí a gente vai pro digital, tá? Eu vou esperar ter mais seguidores, eu vou esperar ter mais engajamento para começar, eu vou esperar tirar fotos para começar, né? Você precisa começar com o que você tem hoje. Com certeza. Né? Qual é o conhecimento que você tem hoje? Aí, antes de começar nos bastidores, eu tava falando sobre o talento, né? Muitas pessoas têm realmente um dom, têm um talento natural, né? Que consegue botar para fora. Eu sei fazer um bolo muito bem. Eu já nasci praticamente com esse dom de fazer um bolo. Você pega uma receita, mas eu transformo aquilo ali numa coisa maravilhosa. Claro. Né? Eu tenho criatividade. Eu, Fernanda, sou uma pessoa criativa. Eu olho para aqui, eu olho para ali, eu começo a juntar, começa a aparecer cores na minha cabeça, né? E eu começo a transformar isso daí. Mas se eu não aperfeiçoar isso aí, uma técnica, não fizer cursos, e não botar para fora, e não trabalhar, e não exercer, e não errar, eu não vou aprender. Né? Então, se eu tiver esse talento e ficar guardada, não vai adiantar nada. Vai ficar lá na caixinha e não vou poder contribuir com sua vida, não vou poder contribuir com a vida de ninguém. Né? Então, o propósito, ele tem a ver com o seu conhecimento, com o seu dom natural, ou com o que você quer aprender, tá? Porque o sucesso é treinável, o sucesso também pode aprender. Com certeza. Né? Eu quero aprender a trabalhar com marketing digital, mas eu não tenho dom nenhum. Ok, faça um curso. Treine todos os dias. Né? Tenha mini sucesso. Se tornar, né? Você fala assim pra mim, Fernanda, o que é sucesso pra você? Sucesso é dar o meu melhor hoje. Hoje, 100% hoje, porque amanhã eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Está presente. Está presente. Porque assim, quando a gente fala estar presente hoje, é porque quantidade de coisas que a gente faz no piloto automático,
A quantidade de coisa, meu amigo, minha amiga, que você está aí, seres extraordinários, que a gente faz no piloto automático. E eu sempre estou falando, eu vou até pesquisar, porque é bom quando a gente fala assim, a gente ter também uma pesquisa, dizer assim, quem foi que pesquisou isso? Tem pesquisa que fala que quase 60% da humanidade, isso foi antes da pandemia, tá morta. Aí você faz, como morta? Eu não tô morto, eu vou pro trabalho, eu compro, eu pago, eu faço sexo, eu tenho meu esposo, minha esposa, eu tenho meus filhos. Piloto automático. Mas tá no piloto automático, bebê, acorda. Então assim, o que é piloto automático? Você faz tudo sem perceber o que está fazendo. Então assim, diz assim, eu preciso olhar, a situação é assim, você vai todo dia pro trabalho. Mas na hora que você vai dirigindo, você está prestando atenção no que você está dirigindo e ao que está ao seu redor, o que é que você ouve, o que é que você come. Então, assim, está observando. De repente, você passa por uma árvore todo dia, pelo um jardim, mas nem olha. O bom dia para as pessoas que estão ao seu redor, olhar no olho. É incrível. Na correria, você está naquele foco da sua correria. Então, assim, você não para pensar. Fazer essa pergunta como você se fez para se encontrar. Né? Então, assim, a gente não se questiona porque você tem esse trabalho, você não se questiona porque você tem esse relacionamento, você não se questiona quem é você. E aí, você vive a vida que você vive porque vive no piloto automático. Exatamente. Então, assim, você só é para gastar, se proteger, comer e tá ali, né? Na manada. E no final, normalmente as pessoas dizem, porque eu quero ter independência financeira. Ok, você quer ter independência financeira pra viajar, pra depois não fazer mais nada da vida. Aí eu penso, imagine, eu quero ter conforto financeiro. Né? Eu não quero deixar de trabalhar nunca. Eu quero trabalhar minha mente, eu quero ir para outros lugares. Mas eu quero falar no momento que eu falar assim, ajudar pessoas, que é o mais importante, crescer e contribuir. Né? A gente não tá só nesse mundo. Quantidade de pessoas estão aí precisando. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessas duas vertentes, tá? Crescer e contribuir. Porque a gente vai crescendo, mas vai chegar um ponto que é isso. Você precisa transbordar para a vida do outro. Né? Então você vai assim, até a forma de ganhar dinheiro, se a gente for analisar, o dinheiro vai vir de alguém. Perfeito. Então, assim, se eu ganho muito dinheiro e se eu quero doar, eu vou doar para alguém. Exatamente. Então, assim, crescer e contribuir. O universo, né, ele também retribui o que você faz. Eu digo sempre, a vida é cíclica e a vida ela é de mão dupla. Porque quando um só dá e outro não recebe, então está totalmente errado. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa no empreendedorismo digital, eu vejo a quantidade de pessoas que sabe cuidar até do próprio cabelo, tem um cabelo bonito, cacheado, um cabelo liso, qualquer outra coisa, mas não quer fazer algo até para mostrar como cuida, qual o produto que usa, porque tá dando certo com ela. Exato. Então, assim, e por que não pode dar com outras pessoas? A quantidade de mulheres, eu tenho uma colega que ela tem um cabelo cacheado, né, com os cachos bonitos, e eu vejo ela cuidando e eu falo todos os dias. Ensina isso para as pessoas, ensina isso para as pessoas, fora. Faz um curso, mostra isso, e ela também fala sobre produto, já indica para os colegas, mas não tem dentro dela essa questão do empreendedorismo. Eu não sei se você faz isso, mas, por exemplo, eu quero apertar um parafuso em tal lugar, um lugar bem... assim, exclusivo que ninguém fez. Você acha que ninguém fez. Aí você bota no Google, como apertar um parafuso em tal lugar. Cara, tem uma galera que já fez isso, que botou o vídeo. Né? Mas você deve ter pensado, você já fez isso, e por que você não botou antes? Porque a primeira pessoa que foi lá e botou, tem muito mais visualizações, né? Claro. E aí se você pensa, pô, eu vou fazer porque tem muita gente fazendo. Cara, mas você pode fazer melhor do que as outras pessoas. Né? E aí, aí por que chega essa parte do empreendedorismo digital? Porque eu peguei muitos clientes que queriam botar para fora o seu produto, mas não sabia como. Né? Como é que eu vou botar isso aqui? Como é que eu vou falar? Eu tenho medo. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Né? E provavelmente isso deve ser o seu caso também. Tá? Você às vezes tem um produto, você tem um serviço, você tem um conhecimento que é seu, mas que você não coloca para fora por medo do que seu pai vai dizer, do que seu esposo vai dizer, a sua esposa, né? Por medo do julgamento. Mas é aquilo que a gente falou também no começo. O primeiro passo é você fazer. Né? Você vai errar. E a sua mentalidade de sucesso, você tem que estar preparada para isso, porque o erro faz parte do processo, o erro faz parte da jornada. Né? Existem dois tipos de mentalidade, que é aquela de crescimento e aquela fixa. Né? A fixa não vai mudar, você está lá, você vai ficar com medo, realmente você não vai fazer, mas a de crescimento não, você vai errar, você vai fazer, você vai corrigir a rota, você vai tentar de novo. Né? Então você precisa ser essa pessoa para estar aqui no mundo digital. Veio aqui no meu pensamento agora uma coisa assim interessantíssima. Diga, vá. E eu vou aproveitar, né, essa intuição, esse fluxo.
Estamos vivendo agora uma condição assim interessante, né? Que é a questão política. Certo. A gente vê que é tanto para deputado federal, estadual, para senadores, governadores e presidente. Uhum. Então, assim, a gente ainda vive, o nosso país é um país que a gente vê que existe essa quantidade de candidatos, Sim. mas fala muito, se você quiser ver, assista um pouquinho a própria propaganda eleitoral, Sim. né? Aí a gente vê assim as falas, né? Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, coisas que realmente já estão ali, mas é uma linguagem, para mim, fática, né? Muito. Só tá falando ali, mas a gente sabe que aquelas pessoas não vão fazer isso. Uhum. E todos esses candidatos, eles só vão chegar tanto ao Congresso, tanto à Câmara dos Deputados Federal e Estadual, se a gente votar neles. Exato. Né? Então, assim, será que a gente realmente conhece esse candidato? Né? Então, para a gente confiar o nosso voto nele? Exato. Ou, de repente, como é que está sendo essa situação? Porque será que realmente eles têm interesse que a população possa despertar para realmente quem eles são? Ou manter pessoas, como eu vou dizer assim para vocês, manter pessoas presas em uma situação emocional, principalmente emocional, que a pessoa se sente um pobre miserável, que precisa de uma prefeitura, que precisa de um estado, que precisa da união para sobreviver. Exatamente. Então, assim, eu quero te dar asas, eu quero cortar tuas asas para que você fique na minha dependência, na minha Sendo gaiola. manipulada. Isso eu digo que não só os políticos fazem isso, Uhum. a gente percebe, é público e notório, mas também a família. Perfeito. Quantos pais estão Cortando aí essas asas. cortando as asas dos filhos para que eles não possam voar, até para não ficarem sozinhos, até para não ir para outro estado e manter os filhos ali presos, próximo. Casa mora perto de mim, vem morar aqui, faz a casa aqui em cima. Quer manter ali o tempo inteiro aquele controle. E a gente, isso não é amor, isso não é ajudar. Então, assim, hoje quando a gente vê que essa possibilidade de, não só de empreender, mas você buscar algo que você possa crescer, se conhecer, facilitar o conhecimento, as conexões. E a vida do outro, né? A vida do outro, a gente precisa disso. A gente precisa de seres humanos, de políticos, Fernanda. Eu digo isso para você que está escutando aqui agora. Pense realmente em que você vai dar seu voto, você vai confiar durante 4 anos essa pessoa te representar, porque será realmente que vai estar te ajudando e ajudando a comunidade do Brasil, da Bahia? Ou a gente se manter preso numa situação emocional, uma situação precária, em que a gente não realmente sabemos que nós somos, para a gente não crescer, para a gente não evoluir. E não é só no empreendedorismo digital, mas como um ser humano, mas em alguma empresa, no serviço público. Né? Exatamente. E aí a gente percebe o quanto que a gente está preso, sem entender o quanto a gente tem potencial. E o outro que está ali dizendo que vai te ajudar, vai fazer políticas públicas tais, nunca faz. Perfeito. Né? Então é uma forma da gente também refletir, trazendo essas reflexões, Perfeito. tanto do homem quanto da política, nesse mundo digital, nesse mundo do empreendedorismo, em que você hoje pode crescer, é como você falou, desde apertar um parafuso e você botar lá no Google, há tantas outras coisas que a gente pode fazer e ter alguém para comprar os seus serviços. Perfeito. E aí você falou da política, tá? E aí eu trago assim, tem muitos políticos também no empreendedorismo digital, porque as pessoas fazem promessas, mas não vivem essas promessas, né? Também não estão cumprindo lá o que estão fazendo. Então você me pergunta, Fernando, o que é que eu preciso hoje para começar no digital? Comece sendo você. Comece tirando suas máscaras, da sua essência. Porque tem pessoas que eu já trabalhei, que eu já conversei, que já fiz entrevista, que até para entrar como cliente precisa passar por algumas entrevistas. Precisa ter princípios, precisa ter valores, precisa estar congruente com a vida da pessoa, né? Porque eu não vou pegar qualquer cliente para poder forjar uma identidade que na realidade não é a identidade dele. Né? Então a primeira coisa é quais são os seus princípios, quais são os seus valores. Está congruente com o que você está apresentando na rede social? E aí outra palavra que está na moda agora que é a humanização.
né? Você está tornando o seu Instagram, o seu produto institucional, você só quer vender, o seu objetivo é esse, ou o seu propósito é realmente ensinar, né? Você está com o coração aberto, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, isso, ou ganhar só dinheiro, né? Você precisa fazer as duas coisas, porque o seu propósito precisa estar realmente remunerado para poder crescer, né? Potencializar ainda mais isso daí. Porque se você só faz caridade, você só faz doar, doar... Tá errado. Tá errado também. A vida é cíclica e de mão dupla. Exatamente. A gente dá e recebe. Exatamente. Eu sou coach, você também é coach. A gente sabe que, coach sistêmico, a gente sabe que a vida sistêmica precisa que os 11 pilares estejam alinhados. Claro. Né? Então, assim, você precisa ganhar dinheiro, você precisa estar bem com sua casa, você precisa estar bem com seus filhos, você precisa estar bem com seus parentes, financeiramente. Então, assim, tudo precisa estar batendo. Mas, Fernanda, isso é possível? É fácil? Fácil não é, mas é possível. É possível você estar com a vida alinhada. Então, para você ir para o digital, o primeiro passo que você precisa ter é se despir do que não é você. Tá? E começar a falar na humildade, na coragem e com verdade o que é o seu produto e qual é a transformação que ele proporciona. Aí, quando você faz isso, para mim abre um leque, minha amiga. Conta aí. Conta, fale mais. Mas abre um leque mesmo. Abre um leque tremendo, assim, eu acho perfeito, eu acho que a nossa vida é uma jornada. Se você não começar, você não vai saber realmente, porque assim, quando eu falo uma jornada, eu imagino, eu consigo pensar na minha cabeça a vida como um caminho. Perfeito. E pode ser uma reta, lá na frente pode ter uma curva, não tem problema. Mas assim, quando você está nessa reta, você está observando e aproveitando tudo que está ao lado, ao redor, na sua frente e atrás, ou você está indo cegamente nesse caminho? Então eu digo assim, pra gente dizer assim, eu vou empreender, eu vou fazer algo na minha vida, aí tem um pressuposto interessante, mas o primeiro passo você tem que dar, é a vontade de querer. Você se autoconhecer. Hoje, sem autoconhecimento, se a gente buscar, já está falando autoconhecimento é de Jutânio. Se eu não tivesse buscado o autoconhecimento, uma pessoa que morava na zona rural do estado da Bahia, né? Então, assim, que morei no interior, provavelmente eu não estaria aqui. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e eu sou muito grato por tudo que eu passei. É assim, quando eu paro para analisar a minha história hoje, a história da minha família, eu digo assim que eu tinha um código para não dar certo, né? Então assim, para não dar certo, família desestruturada, criado com os avós, morar no interior, morar na zona rural, para estudar uma dificuldade. E você hoje saber que você está aqui em Salvador, estou aqui no podcast, estou conversando com você, o JP Podcast, é uma maravilha, assim, eu estou assim de coração aberto e feliz. E quem me conhece sabe um pouco da minha história, sabe por tudo que eu passei. E assim, eu fico feliz, né, de saber que eu cheguei até aqui e a possibilidade que eu tenho de muito mais. E eu digo que vai vir muito mais, coisas boas estão por vir, né? Então, quando você falou dessa possibilidade da pessoa passar pelo um brief todo de você saber quem é a pessoa, sim. Aí a gente vai contar no início do nosso podcast que você falou que não se conhecia. Sim. E hoje, quando a gente não se conhece, que para fazer igual aquela frase, né, clichê do filme de Alice, né? Se eu não sei o que é que eu quero, não sei quem eu sou, qualquer coisa vai servir. É o que muita gente vive. E o que você é educado. Aí eu venho mais uma coisa assim, né? Que eu fico apaixonado, que eu falo também sobre a questão, eu tenho buscado bastante, a parte da mitologia. A mitologia grega, né? Certo. E que tem muita conexão com todos nós. Perfeito. Por certas coisas que a gente vive. Então, assim, uma das coisas que vive na nossa vida são os titãs. A gente vê que tem um filme, né? Tá na Netflix, mas não representa tanto como realmente é dentro da história da Grécia. Os titãs são coisas que a gente não controla, mas existe dentro da gente. Por exemplo, a cultura. A gente controla a questão da cultura? Não, porque você nasceu e a sua família inseriu em você esses conceitos. A sociedade inseriu em você esses conceitos. Perfeito. Então, a cultura, tantas outras coisas que a gente vê que a gente não tem esse controle. Agora, e você vai fazer, como vai fazer essa mudança para dar os primeiros passos? Autoconhecimento.
as pessoas não percebem isso. E foi que sua vida mudou a partir do momento que você procurou ajuda. A minha vida mudei também a partir do momento que eu procurei ajuda, que eu fiz curso, que eu fiz mentoria, que eu faço mentoria, certo? A gente se perceber, dizer assim, poxa, eu sou um ser que outras pessoas já viveram e têm uma experiência, estudaram para isso. Perfeito. Mais uma coisa, rapidinho, eu vou deixar você falar. Ai, meu Deus, sou nervosa, você não me fala muito. Mas eu gosto. Aí, assim, as pessoas, quando tem um acidente, quando passam mal dentro de casa, o que é que elas fazem? Além de chamar 192, que quando você passar mal, ligue 192, né? Perfeito. Eu também era coordenador do SAMU, então eu tenho que estimular isso. Liga 192 para o SAMU chamar, alguém vai botar no carro desesperadamente e vai levar para onde? Para uma emergência. Chega lá, quem vai passar por toda uma triagem, provavelmente, ou um médico vai te atender, um enfermeiro vai te atender, e outros profissionais vão vir, dependendo da necessidade. Então, quando a gente tem uma necessidade, se eu quero ser empreendedorismo digital, tem que procurar quem? Quem Fernanda entende? Sala. Quem entende do negócio. Exatamente. Qual é a primeira pessoa que passa pela sua cabeça? Fernanda Sala. Exatamente. Então, assim, se eu estou precisando fazer uma mudança na minha vida e eu quero procurar uma ajuda, eu vou procurar uma mentoria, eu vou fazer um curso. Na área que você precisa na área e se especializar. Preciso, até para começar o despertar. E é o autoconhecimento, gente. E olha, esse autoconhecimento, ele não pode parar. Nunca. Ele não pode parar. Na Febracis, Pode onde eu fiz o meu curso, né, de formação em coach, ele fala muito que a gente tem que viver desse processo. É o rotineiro, né? Livro, vídeo e cursos. Livro, vídeo e curso. E o rotineiro, tá? A gente vou dar um lequezinho daqui a pouco. Tem muito mais, tá? Claro. Mas eu digo assim, pra gente ter uma constância, tá? Pra gente não parar de fazer essas atividades. Por quê? Porque a gente esquece. O rotineiro, principalmente, o rotineiro são várias coisas que fazem no nosso dia a dia. A gente lembrar quem a gente é, da nossa identidade. Faz a gente lembrar o quanto a gente é grato pela vida, por acordar, pelo dia. Faz a gente estimular, né? Através do IES, de algumas ferramentas. O nosso, eu tô tímido, eu tô com medo. A gente faz algumas atividades, algumas ferramentas que despertam isso na gente. Então, isso tem que ser feito todos os dias, por isso que o nome é rotineiro, né? Então, assim, quando eu deixo de fazer esses rotineiros, eu percebo que a minha energia, ela cai. Claro. Né? Então, a gente percebe o quanto isso é real, tá? Então, assim, o sucesso, ou você empreender, ou você querer mudança de vida, é antinatural. Porque o natural é você ficar o quê? Em casa, deitado, na sua zona de conforto. Isso é natural, é aconchegante, é quentinho, é confortável. Tem gente até que fala assim, a zona de conforto, ou a gente vê mais as propagandas, né? Eu nunca passei por ela, estou esperando essa zona de conforto até hoje. Até hoje. Mas a zona de conforto, para você que faz esses vídeos, é o assim, automático. Além de ser automático, sabe o quê? É algo que já está dentro de você, que você se sente confortável ou tranquilo em se manter naquela situação, ou até uma forma emocional que te mantém naquela situação. Perfeito. Aí você tem coisa que o nosso inconsciente, ele não deixa nem você lembrar. Tanto quando a gente tem um acidente, vê se a pessoa vai lembrar como foi que o carro bateu, que você saiu voando. Não, ele corta isso. Exato. Você não precisa lembrar disso para ficar sofrendo, né? Os abusos sexuais, abuso de poder na infância, tantos outros, a gente não fica lembrando para não ficar sofrendo, não ter necessidade. Perfeito. Então, a zona de conforto é isso. É algo que acontece em você, que você se mantém ali naquela situação e que você acha que você não precisa mudar. Exatamente. E aí, como eu falei, é antinatural. E você precisa fazer o quê? Você precisa decidir. E essa decisão tem que ser feita todos os dias, que é aquela questão que eu falei. O sucesso, ele tem que ser diário. Onde é que eu tenho que chegar hoje? Qual é a minha conquista de hoje? Qual é a minha meta de hoje? A minha meta de hoje, eu quero empreender. Ok, mas eu estou no CLT ainda, né? Então, começa estudando o que é que você quer empreender. Começa migrando, começa fazendo, eu quero fazer crochê. Começa aprendendo a crochê, começa a desenvolver, faz o trabalho em paralelo, os dois para você ir sentindo. Né? Porque se quando eu empreender, não vou me estressar mais. Não, é o que a gente falou já no começo, você vai se estressar porque é seu o negócio. Você vai precisar captar cliente, você vai precisar fazer as peças, você vai precisar comprar, contratar, seu negócio vai crescer, vai expandir, né? Porque você não pode começar a empreender pensando que vai ser aquele negocinho de crochê ali pro resto da vida.
Você precisa pensar que você vai ter uma fábrica, que você vai contratar, que você vai ensinar outras pessoas. Você tem que pensar grande. Claro. Né? Ah, mas eu quero só ficar aqui fazendo meu crochêzinho, Então não sei o quê. fica. Então fica. Aí eu vou dizer assim, tem uma pessoa que fala assim, então fica, demônio. Aí Você quer se manter ali naquele local, fica, filho do Barrabás. ah, mas eu quero ganhar 20 mil, 30 mil por mês. Seu crochêzinho vai te dar 20, 30 mil reais por mês, você sozinha? Vai Sim. mesmo. Eu É conheço fio de uma ouro. pessoa que eu não quero citar, a pessoa faz um serviço super bem. Uhum. E aí eu até falo assim, poxa, quando é que você vai aumentar isso? Mas não tem visão empreendedora. Exato. Não utiliza o Instagram para mostrar as Como peças. profissional. Trabalha de forma individual. Não quer contratar ninguém porque diz que acha que vai perder qualidade no serviço. Isso é importante também, eu vou falar sobre isso. Então, assim, são pessoas que têm, assim, eu não vou dizer o ego, né? Mas tem uma coisa que ela acha que só ela faz certo. Se a gente for analisar, né? Medo de expandir, medo de crescer. Então, assim, será que essa pessoa imagina que se ela crescer, ela pode contratar pessoas, ela pode assinar a carteira da pessoa. Treinar outras pessoas. Treinar outras pessoas. Perfeito. Olha a quantidade de famílias. Mas, de repente, a pessoa pede cesta básica para poder dar para alguém. Então, assim, não é cômodo, se a gente for analisar. Exatamente. Então, assim, se eu expandisse meu serviço, que tem qualidade, é um serviço bonito, eu não poderia ajudar outras pessoas. Exatamente. Eu não poderia chegar a um ponto de dizer, eu vou dar uma cesta básica, eu dar 10 cestas básicas, mas prefere manter ali. Naquela vida, naquele casulo. Só eu faço. E eu tenho uma encomendazinha, eu vou lá e faço daquela Meu trabalho é o pessoa. melhor, é o mais fino, eu não vou ensinar pra ninguém, porque senão essa pessoa vai passar a perna, e passa mesmo. Se você pensar com essa mentalidade, não vou ensinar porque vão me passar a perna, vão passar a perna. Mas a gente tem que entender, Fernanda, Porque uma coisa atrai. que no Brasil a pessoa tem muito esse medo de falar, eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom no que eu faço. As pessoas têm esse medo por ter uma crença que eles não acreditam neles mesmos, então também não acreditam no seu próprio trabalho. E a gente tem que perceber isso e dizer assim, eu sou bom no que eu faço. Se uma pessoa entrar aqui, aprender e quiser montar um negócio dela, maravilha. Maravilha. Então, assim, ela já vai ajudar outras pessoas. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Minha melhor amiga é uma estrategista digital também. A gente troca figurinha. E aí, como é que faz isso? Como é que faz isso? A gente vai tocando. Você pegou um cliente já com esse desafio? Já peguei. A gente vai se ajudando. Não tenho medo desse tipo de coisa. Não tenho. É isso que acontece. É troca. Tem mercado para todo mundo. Tem gente pra caramba querendo aprender, empreender no digital, querendo empreender de outras formas. Né? Então, a gente tá aí para isso. E aí, a minha frustração é porque muitas vezes eu pego clientes bons talentos, eu até fiz um vídeo para isso no meu Instagram, bons talentos que não vão adiante por medo, né, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, e aí acabam ofuscando aquilo ali, aquela chama. E eu fiz, meu Deus, as pessoas precisam aparecer mais, precisam dizer o que é que sente, o que é que estão dentro delas, e precisa vender isso daí, ganhar dinheiro, né, porque fica frustrada, vão pro trabalho reclamando, porque aquele trabalho ali não tá dando satisfação, tá sem tempo para as crianças, porque é ruim, ganha pouco, tal, e não faz nada para melhorar. Exatamente. Né? O potencial, assim, tem um potencial maravilhoso, até com conhecimentos, que tem pessoas conformes que eles são ótimos em produzir textos. Então, assim, se a pessoa não quer fazer nada, faça um e-book com temas diferentes, coloca na Hotmart para vender, bebê. Exato, bebê. Acorda, acorda. Acorda. E outra coisa, pegue pessoas, né, que estão no seu ramo como modelo, como inspiração. Tá? Mas não queira ser essas pessoas. É aquilo que eu falei também, seja você. Porque muitas vezes a gente posta na rede social e tá começando agora e quer ganhar o que a outra pessoa que tá 2, 3 anos ganha. Cadê a jornada? Cadê a jornada? Né? Ah, porque aquela pessoa tem não sei quantas curtidas, eu só tenho 1, 2, 3, meu pai, minha mãe, minha tia. Ótimo, que ainda bem que seu pai, sua mãe, sua tia tá te apoiando. Imagina se nem eles estivessem te apoiando. Né? Então, assim, você começa com o que você tem, com as condições que você tem, até você ter condições melhores de fazer coisas mais incríveis e melhores ainda. Né? Então, o objetivo, aí eu fui conversando com algumas pessoas, né, alguns empreendedores, alguns clientes, e fui pegando quais eram os principais desafios, quais eram os principais medos desses empreendedores. E aí eu até trouxe aqui para vocês, se você quiser, eu posso compartilhar aqui. Quer Claro. saber quais são esses quais são esses principais medos assim dos empreendedores? Você manda. Vamos lá. A primeira coisa é Anota aí, pessoal. Anota aí, viu, gente? Pega a caneta, papel, que eu trouxe aqui a minha pesca também. O primeiro medo é o medo de errar.
Isso né? Que é aí. aquilo que a gente já E tá falou. ligado na infância. Tá ligado na infância, tá ligado em crença. Crença é tudo que a gente ouviu, sentiu de formas Infância. repetitivas, que entrou dentro da gente. Já tá grande também, um forte trauma. Que alguém foi lá e deu, você não é capaz, você não pode, tá com medo de errar. Exatamente. Né? Mas o erro faz parte da nossa jornada. A gente já falou, você que tá começando, você precisa errar. Porque quando a gente erra, a gente faz o quê? A gente olha para aquilo ali de um outro ângulo, né? E Eu fala quero assim, falar algo em relação a isso. vamos lá. É assim, você não precisa ter medo em relação a isso. Porque assim, ó, todo mundo hoje que... Se eu chegar para dizer assim, poxa, Fernanda é uma pessoa incompetente, ela é uma pessoa chata. Mas é o que você pensa. Aí o que acontece? Se é que eu estou baseando isso, eu estou refletindo A o sua- meu eu em Fernanda. Agora assim, se eu estou observando essas coisas em Fernanda, será também porque eu não tenho isso? Então assim, será que realmente Fernanda tem isso? Ou sou eu que tenho e estou refletindo em você? Ou você está usando gatilhos que está despertando Isso em você. isso em mim que tá já dentro de tem, você. já está dentro da pessoa. Então quando alguém achar algo de você, relaxe, fique tranquilo, sabe por quê? Porque a pessoa pode estar falando dela mesma. Perfeito. Então, assim, pegue o feedback, ame feedback, deixe lá no mosaico e observe. Então, assim, poxa, o que é que eu preciso melhorar? Porque, assim, a gente não vai dizer também que tem algo que a gente não precisa também melhorar. Mas, assim, quando for algo que realmente... Agora, se te incomodou, aí você vai ter que repensar. Mas você só vai saber se precisa melhorar alguma coisa quando? Quando incomodar na gente. Na jornada. E Depois que você incomodar. fizer errar. Exatamente, mas você precisa fazer Vamos errar. supor, você fala algo de mim, e aí eu faço assim, a Fernanda falou isso e isso de mim, poxa, convidei ela aqui no meu podcast, Jutânia, precisa ver, ela te falou isso e isso de você. Eu digo, sem problema, o que é que tem? É a visão dela, sem nenhum problema. Olha a diferença. Agora, se eu falar, não acredito, eu Não vou trazer convidei, mais ela aqui. não convido mais. Aí, assim, doeu em mim. Então, se doeu em mim, tá Alguma em mim. coisa errada. Isso tá em mim. É. Então, assim, eu preciso rever. Um outro exemplo que eu dou é assim, ó. Você pega uma criança de 3 anos, 4 anos. Aí ela chega assim, oi tio, eu não gosto de você, você é chato, você é feio. Aí você vai ficar ofendido porque uma criança de 3 anos falou isso com você? Ou você vai brincar com ela, não, tudo bem, titia, fique tranquila. Mas titio te ama, tá bom? Perfeito. Doeu em você? Não. Então assim, o que dói em você, reveja porque tá em você mesmo. Exatamente. Agora, se tá doendo no outro, a dor não é sua, deixa nele. Se tá é doendo dele. no outro, continue. O que você tá fazendo tá correto. Tá Tem incomodando propósito. ele. Você vai ser preso por causa disso. E se tá incomodando o outro que Dane-se precisa o mudar. outro. Então assim, Exatamente. isso tá ótimo. Pegue seu Enfia banquinho. o dedo na Sai. ferida dele. Enfia o dedo, deixa ele gritar. Deixa. Hoje deixa. em dia eu tô assim, sabe por quê? Então assim, não é que você tá sendo miserável, você tá ajudando o outro Exato. a entrar na metamorfose, na mudança. Ele reagir a uma situação. Se a gente falou algo aqui que tá te incomodando, reveja, porque acho que você tá precisando mudar. Perfeito. Né? Perfeito. Continua, Fernanda. Então, esse é a primeira coisa que os empreendedores mais falam. Ah, eu tenho muito medo de errar, tenho muito medo do julgamento, eu tenho muito medo, né, desse processo. E aí eles vão pra onde? Pra imperfeição. O medo de não sair perfeito. E aí, não, quando chegar aquele momento, eu vou lá e faço. Tô esperando o momento perfeito. Cobrança. E aí entra 2 caminhos na imperfeição, tá? Entra a perfeição com ele mesmo, que ele tá esperando ficar perfeito, e entra a imperfeição com o não delegar. Lembra que você falou aqui que não ensina para outras pessoas, não treina outras pessoas, por quê? Porque ele faz melhor. Então ele tem aquele ditado lá, se eu posso fazer, por que eu vou delegar, né? Uhum. Então ele não delega, não treina e fica só esperando o momento perfeito e as coisas perfeitas, então se sobrecarrega. Na imperfeição com ele mesmo, ele não faz porque ele tá esperando chegar o momento ideal. E na perfeição com o outro, ele se sobrecarrega e fica cansado e aí também desmotiva, né? Total. Total. Então esse é um outro problema. O outro problema é a capacitação. Ele não se sente capaz de fazer. Ele tem aquela crença de capacidade. Ah, eu não vou conseguir. Eu sei fazer isso, mas eu não vou conseguir fazer uma live. Eu não vou conseguir botar o meu produto no Instagram para vender. Tem aquele sentimento de que sempre tá faltando algo, né? Que também tá ligado lá com a imperfeição. Então, o cara não faz porque ele tem medo de errar. O cara não faz porque ele tá esperando o momento certo, perfeito. O cara não faz porque não tem capacidade. Ou outra também que ele vai treinando, faz curso atrás de curso.
Ah, eu vou fazer um curso para me especializar Ele nunca se acha preparado. Nunca se acha preparado. Eu vou fazer um curso para me especializar na cobertura. Ah, mas essa cobertura não é muito boa, tá outra na moda. Eu vou fazer agora um de ganache. Não, eu vou fazer um de ninho. Eu vou fazer não sei o quê. E nunca coloca a mão na massa. É produzir o seu próprio método. Produzir o seu... O seu próprio método. Quer tá Com a esperando. sua cara. Aí Exatamente. eu vou voltar aquela frasezinha que eu disse assim, o nosso inconsciente, junto com o nosso ego, ele quer simplesmente que você seja você. Perfeito, perfeito. Então, assim, enquanto a gente pode fazer curso, a gente pode fazer mentoria, a gente pode comprar o que a gente quiser. Não tem nada errado com Não isso. tem nada errado, vai ser maravilhoso. Até pra você dizer assim, poxa, eu comprei um curso de Fernanda, gostei do que ela apresentou, eu não tinha percebido algo, eu vou pegar isso aqui pra acrescentar no meu. Perfeito. Eu vou incorporar no meu método. Né? Então, assim, era uma coisa a mais que estava faltando. Eu tenho certeza que vai ajudar mais clientes em relação a toda essa situação. Olha que maravilha. Né? Então, isso conta bastante. E a gente, quando a gente para analisar isso, tudo são coisas que a gente percebe que está na infância. Perfeito. A infância é maravilhosa para a gente fazer, sabe o quê? Perceber uma coisa. Quando nós somos pais, a gente passa por uma situação assim. Você fez curso para ser mãe? Oi? A gente já nasceu pronto, não. Aí o que acontece? Nasce Mais mãe. outra coisa. Você fez algum curso, você fez alguma mentoria, alguma terapia para Nasceu. ser esposa? Nasceu. Para casar? Não. Não fez para casar, eu também não fiz. É. Fez para ter filho? Não. Também não fiz. Mas você que está me escutando, hoje você tem essa oportunidade de dizer assim, poxa, eu quero ter um filho, eu quero ter um casamento, eu quero me preparar para isso. Então, assim, existe curso hoje. Então, assim, eu como analista, conhecendo em relação ao caráter, ao comportamento, a gente tem condição de ajudar melhor essas pessoas. Dentro da parte de sexualidade, de conhecimento, de se conhecer Valores. mais, de valores, para começar a ter uma criança. Porque o que vai mais acontecer, você até falou aqui logo mais cedo, as nossas frustrações, as nossas sombras, o que a gente não trabalhou na gente, o que a gente não quer ver na gente, a gente tem filho para refletir as nossas sombras. Exato. E aí quando a gente vê, tem aquele pai, aquela mãe dizendo, nossa, a minha filha, o meu filho gosta de competir comigo, ela faz coisas só para me irritar, entendeu? Quer morder todo mundo na escola, Reflexo de quem, dá né? tapa em não sei quem, mas entende assim, e você trabalhou isso em você? Como é que você trabalha a raiva em você? Como é que você trabalha as suas sombras, os seus medos? Aí você faz o filho e o filho vai vir com aquelas sombras, porque você está projetando Aquilo nele, exatamente. aquilo nele. Aí eu, inclusive hoje no café, eu tenho as atividades que eu faço com meus pequenos, né? Uhum. Aí hoje no café eu fiz, vem cá, quem é Fernanda Sala? Aí um começa, é marketing digital. Aí a outra fala, não, ela é linda. Aí a outra é maravilhosa. Aí a gente vai fazendo exercício pra cada um, né? Eu fico, quem é Maria Aura? Aí um vai falando, todo mundo vai falando, né? E a gente, eu peço pra eles também falarem quem são eles. Né? E aí tantas vezes ela vem chorando, mãe, Gabriel disse que eu sou isso, isso e isso. Eu fiz, filha, eu olho no olhinho dela e falo, quem é você, meu amor? Eu sou linda, eu sou extraordinária, eu sou uma princesa. Eu fiz, pronto, deixa ele falar, meu amor. Né? Você tá bem, tá resolvido, exato. Se você sabe quem você é, sua identidade, tá tudo certo, meu amor. Né? Então, assim, a gente vai treinando e tem a ver com a infância. E pra esse pilar aqui da capacitação, né, que a gente fica sempre tentando e nunca sai do lugar, tem uma regrinha que eu aprendi que é 1 por 1. Tá? A gente faz 1 hora de curso e depois a gente arranja uma forma de botar aquela 1 hora de treinamento pra fora. Ou através de um card, ou através de uma live, ou através de um bate-papo com um amigo, tá? Porque quando a gente tá conversando com um amigo, são 2 ideias que se encontram, tá? Você traz uma ideia, eu trago outra ideia e aquilo ali se expande, né? Então eu vou falar, pô, cara, eu fiz um curso, o curso me trouxe esse conhecimento, pô, eu também já estudei sobre isso, fala sobre isso e isso. Então você tá trocando informação e você tá passando o que você aprendeu. É uma forma de fixar aquilo ali, você ter mais segurança e você ter perícia no que você está fazendo, né? Então, você que está querendo empreender, meu Deus, eu estou inseguro, bate um papo, faz uma live, você tem uma forma, depois você me pergunta, tá? Fernanda.sala, vai lá que eu te ensino. Tem como você fazer uma live particular, só você com você mesmo. Então, você vai treinando, você grava, depois você analisa, você vê a sua performance. Então, assim, o primeiro passo é você botar para fora, tá? Aquele conteúdo e vai girando daí. Então, a gente tem a pessoa que erra e tem medo do erro, a pessoa que quer a perfeição,
A capacitação e a realização, né? A pessoa nunca está realizada. Tudo vai se complementando, né? Claro. Fica buscando essa realização nunca chega. Né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou me realizar. E o agora? Né? Por que você não pode se realizar com a conquista de hoje? Né? Você provavelmente deve pegar Mickey Mouse, né? Quando ele tá muito feliz, ele ficava assoviando, não sei se você já viu. Depois botem também aí no YouTube, Mickey Mouse assoviando. Ele tava sempre de bem com a vida lá, assoviando. Então é isso, é você tá curtindo a sua jornada, né? Você tá desfrutando. Ah, aconteceu alguma coisa que tava no imprevisto. Poxa, beleza, vamos remanejar depois a rota, vamos ver o que a gente consegue fazer para corrigir, mas não dá para ficar chorando por aquilo ali. Achar que a vida acabou. A vida não acabou, não te paralisou por causa daquilo. Ah, porque o fornecedor não veio. Ah, porque... Beleza, tá tudo certo. O que é que a gente pode fazer para corrigir? Entra o livro também das 6 leis da autorresponsabilidade, né? É. Dá para fazer, o que é que dá pra gente corrigir agora? Pronto, a gente vai fazer o que dá para fazer agora. Não dá para culpar o fornecedor, não dá para culpar o papa, não dá. É você com você mesmo, a luta diária é você com você mesmo. Quando você falou isso aí, eu lembrei de uma situação. Eu era o coordenador do hospital em Santa Inês, minha equipe de enfermagem, e a secretária de saúde, na época, ela fez o seguinte, ela mandou para mim um ofício 15 horas numa sexta-feira. Imagine, eu não podia fazer nada, né? Já nesse horário, final de semana, pedindo que o hospital, os técnicos de enfermagem, meus técnicos lá, minha equipe, fosse fazer os curativos do PSF. Caramba. Aí o que acontece? As meninas enlouqueceram, né? O pessoal da enfermagem enlouqueceram. Imagino. Aí eu falei assim, olha só, hoje a gente não vai poder fazer nada. Eu recebi um ofício, eu recebi da secretária de saúde, né, que estava acima de mim, e a gente vai ter, e os pacientes não tem nada a ver com o que está acontecendo. É um problema administrativo. Perfeito. Que eu vou resolver na segunda-feira. Mas a gente vai fazer os curativos dos pacientes, sim, no sábado e no domingo. Segunda-feira eu resolvo isso. Perfeito. E foi o que aconteceu. Responsabilidade. Segunda-feira eu fui à prefeitura e a gente resolveu essa situação junto com ela, né, que não dava para assumir esse tipo de responsabilidade, porque minha equipe ficava desfocada. Eu tirar o pessoal do hospital para fazer curativo, que era uma coisa do PSF. Então Perfeito. o PSF ele teria que se preparar para ir lá e fazer o curativo dos pacientes deles. Não era responsabilidade do hospital. Sim. Então, olha o que a gente analisa. Eu não deixei o cliente na mão, eu não deixei de fazer o curativo dos pacientes, conversei com a equipe que eu ia resolver, acalmei a equipe. Não arranjou culpado. Não achei culpado, exatamente. Resolvi um problema de forma adulta e madura. Perfeito. Né? Que eu poderia espernear, dizer que eles não iam fazer. Eles já não queriam, só bastava uma palavra minha. Né? Então, assim, dizer, não, a gente não vai fazer, vai ficar lá. E o paciente tinha que culpa em relação a isso? Exatamente. Entendeu? Então, assim, quantas vezes eu aprendi uma coisa, assim, que eu preciso adotar constantemente na minha vida. Pessoas adultas, elas resolvem problemas. Pessoas que faz birra, fecha a cara, bate o pé, é infantilizada. Então é assim, ainda não tem essa maturidade, não tem essa condição emocional de resolver situações. Exatamente. Né? E aí eu digo pra você agora, quantas vezes você bate o pé, você vira um menino mimado, uma menina mimada, e diz que não vai fazer porque não gosta, que não quer, que quer destruir o mundo. Ou você vai tentar resolver a situação de forma civilizada. A gente tem sempre 2 caminhos, ou vários outros caminhos. Né? Perfeito. Então, isso tudo traz essa maturidade para a gente utilizar no nosso negócio, para a gente utilizar na nossa vida, porque não é porque a gente está falando sobre mentalidade de sucesso, empreendedorismo digital, que, como você falou, não deu certo, mas o que é que eu posso estar fazendo para melhorar essa situação? Exatamente. E aí tudo muda. Aí você mudou a mentalidade. A mentalidade. E aí vem o último ponto, tá? Das frustrações dos empreendedores. E quando eu digo empreendedor geral, mas como eu estou falando com quem está empreendendo, né? Com meus clientes, eles falavam muito do resultado. Né? Porque começaram hoje, aquilo que eu falei para vocês, já quer o resultado hoje. Eu fiz um post, Fernanda só teve 10 curtidas. Mas o outro teve 200, não sei o que, fica comparando. Mas meu colega faz a mesma coisa que eu e teve X. Gente, isso é uma caminhada, precisa gerar conexão.
precisa ser você, precisa ter verdade, você precisa colocar uma constância. Ah, postei hoje, daqui a 10 dias vou postar de novo. Não, é uma jornada. Vamos analisar uma coisa em relação a isso. Quer completar? Pode ir. Não, é isso, porque muitas vezes, é porque o resultado é a janta do empreendedor, né? É o que vai motivar. E outra coisa também que é vilã, tá? É a motivação. Porque muitas vezes a gente faz as coisas por estar motivado. E aí quando o negócio, a motivação não vem, a gente não tá motivado, o que é que acontece? Não faz. Ah, hoje eu tô feliz, hoje eu tô motivado, vou gravar um vídeo. Hoje eu não tô feliz, não. Que nem venha, que eu não vou. Né? Então não é assim. A motivação é vilã de quem tá querendo empreender, de quem tá querendo ter uma realização e um sucesso. Você precisa fazer as coisas porque você decidiu fazer. Né? Pronto. Aí o que você trouxe é uma coisa assim interessante. Por exemplo, eu sei meu conteúdo, eu sei o que eu quero e onde eu quero chegar. Uhum. Mas assim, quando a gente analisa a situação do outro, a gente percebe muito. Não estou condenando, a gente está só conversando aqui. De repente tem pessoas que fazem dancinha, né? Sim. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque nem todo mundo tem que ser Jutânia, nem eu tem que ser o outro. Perfeito. E aí aquela dancinha Conecta, dá lá 15, 600 visualizações. mas não vende. E aí o que acontece? Aí eu tive lá pouca curtida, pouca visualização. Eu vou deixar de fazer meu trabalho pela situação do outro. Então assim, quando você sabe o que você quer, o que você é e onde você quer chegar, não importa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou fazer a minha parte, o outro vai fazer a parte dele. Perfeito. É igual, vamos analisar, tem certas músicas que a gente vê aqui na Bahia, que foi aquela música que estourou no carnaval, mas depois ninguém tá cantando mais. Ninguém tá cantando mais, é isso. Passa, é o trem. Você quer ser o quê? Você quer ser passageiro, né? Ou você quer estar lá presente, quer deixar um legado para as pessoas, né? Porque assim, hoje as pessoas têm que entrar na rede social e entender o que é que você faz, tem que ter clareza, né? Quando a gente falou do bolo, eu faço bolo. Quais são os bolos que você faz, né? Mostra para as pessoas, conecta com as pessoas, mostra os tipos, mostra quem são os clientes que você atende, né? Então você precisa trazer isso daí todos os dias. Ah, Nanda, mas eu não tive encomenda. Pega uma encomenda passada sua que você já teve, mostra, coloca você em ação, faz um bolo para sua vizinha, para sua tia e coloca um passo a passo, mas você não pode paralisar. Perfeito. Né? E é basicamente isso. Os resultados a gente precisa ter em mente de que ele vai vir com o tempo e que você precisa ser imparável. É a constância que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Quer dizer assim, daqui a 5 anos você quer estar como? Né? Então assim, ou você quer simplesmente um resultado agora. Aí vamos pegar assim, o Wendel Carvalho. Será que ele mostra quando foi que ele começou? Mostrava que tinha lá 10 cadeiras e se brincar só tinha 4, 5 né, pessoas. Hoje é um cara que lota, Uau. que ganha não sei quantos milhões. Uau. Então assim, mas se ele não tivesse acreditado nele, se ele não tivesse feito tanto quanto os outros, né, Paulo Vieira, começou assim. Brunet, tantos outros, JJ. Tiago Nigro disse que fez um curso, que o curso ele fez um curso, o curso custava R$1, foi de poupança, uma coisa bem, bem simples, assim, na área de investimento, antes dele fazer sucesso, e que não vendeu nenhum. Imagine. Aí ele foi para os Estados Unidos, se especializou, e aí voltou, e aí bombou, né? Mas assim, ele teve um começo, e foi um começo frustrante. Vai que ele fala assim, não vou fazer mais nada. A gente já perdeu uma referência, porque ele é uma referência para mim. Com certeza. Né? Então, assim, outra coisa, como você falou, você precisa acreditar. Eu acredito, eu vou lá fazer, e eu confio que meu trabalho vai ser bom. E aí, as coisas, é engraçado, eu não vou entrar nessa seara agora porque é muito longo, mas as coisas começam a convergir para que tudo dê certo. Né? O universo começa a trazer pessoas certas, ambientes certos, você começa a se mover e tudo começa a dar certo. Tudo começa a se mover. Mas se você ficar com aquele pensamento, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, as coisas realmente não andam, não consegue, você se frustra e você acaba desistindo. Então, independente da situação que você esteja, teve uma pedra no meio do caminho, chuta a pedra, não deu para chutar, tenta com a mão, não deu, pula, rodeia a pedra. Sabe? Mas se movimente. Porque enquanto você estiver em movimento, as coisas vão acontecer. Vai vir pessoas para te ajudar. Tem uma cena de uma propaganda, né? Que tá chovendo, e tem um tronco no meio não sei se é na Índia, em algum lugar assim, chovendo pra caramba e todo mundo buzinando. Ah, já vi. Né? E aí ninguém fazer nada, buzinando. Aí uma criança sozinha vai lá e fazer a parte dela e tentar empurrar o tronco. Todo mundo viu e foi fazer. Todo mundo foi fazer. Mas se aquela criança não tivesse tido a atitude de fazer, de empurrar, as pessoas não fariam isso. Com certeza. Né? Então, assim, se você não fizer a atitude, se você que está aí, não levantar da cadeira, não tomar atitude, não fizer o que tem que ser feito, que só você pode fazer, ninguém vai fazer. Ninguém pode fazer por você. Sabe, esse conhecimento que é só seu. Ah, mas eu faço um ganache, que todo mundo faz ganache. Mas ninguém faz ganache como você. E vai ter pessoas que vai se comunicar com a forma que você fala.
Né? Porque tem gente que vê eu falando e fala assim, ai, nossa, Fernanda, a voz de Fernanda eu não gosto. Eu não tenho jeito de falar, que eu não me conecto. Tá tudo bem. Uma linguagem que eu não tô entendendo. Que eu não tô entendendo, tá tudo ótimo. Mas tem pessoas que viram pra mim no meu direct e falam, caraca, Fernanda, aquilo que você falou tocou no meu coração. Aquilo que você falou me fez sair da minha zona de conforto e hoje eu tô aqui empreendendo, hoje eu tô com o meu negócio. Valeu, meu dia. Valeu todo o meu trabalho. Sabe? Então, assim, se eu não tivesse falado, também tá tudo certo, tá tudo certo. Porque eu tô olhando pra ali, tô vendo, pô, cara, tá legal. Mas a validação é bom, a validação, o feedback é bom, né? Eu amo feedback. Foi o que eu falei no começo, em relação dos homens, as pessoas também acabam também não elogiando. Uhum. E quando a gente vê que tem pessoas que acabam não elogiando, não dão um coraçãozinho, ou até manda pra alguém aquilo, porque a própria pessoa tem uma escassez que ele acha que ele tem que se manter naquele local e que, como eu te conheço, você tem que manter, ficar ali junto comigo. Exatamente. Se eu fazer algo, você vai crescer e vai para outros patamares, enquanto eu vou permanecer no mesmo local. De forma nenhuma. Cresça que eu vou te visitar e a gente vai crescer junto. Exatamente. Teve um sorteio agora de Joel J, né? Pra poder ganhar uma mentoria com ele. E aí só tinham 5 vagas. Aí eu comecei a mandar pras pessoas. Eu fiz, gente, uma vaga é minha. Pode aí, se você quiser ir comigo, vai compartilhando, participa do sorteio. E aí quem foi a primeira pessoa sorteada? Fernanda Sala. Uau. E eu fiz, eu vou estar lá, vou estar aprendendo mais, depois eu venho aqui pra gente contribuir com vocês. Mas assim, é um ambiente, é você querer, é você buscar, Por que eu ganhei o sorteio? Porque eu fui lá e me inscrevi. Acreditou. Porque eu acreditei. Fez o passo a passo. Decidi, não acredito no sorteio. Não, tá tudo bem que você não acredita. Tem gente que não acredita em concurso. Tem gente que não acredita em Deus. Tá tudo certo, tá tudo gente. Certo. Mas o Deus que as pessoas buscam aqui fora realmente não vai acreditar. Não vai ter. Porque assim, não é... E outra coisa, não é eu acredito em Deus. É eu sinto em Deus. Que também é uma outra seara que a gente pode falar em outro momento, né? É sentir Deus. Então, assim... Ele fala bastante em relação a isso, né? Exatamente. Como é? Naturalizar e sentir Deus. Sentir Deus. Porque não vai adiantar, eu acredito, beleza, você acredita, mas aí o que é que você está fazendo, né? Com esse processo? Que não vem um caso. Então, você que quer empreender, você que quer trazer o seu negócio pro digital... Comece, pode parecer assim, mas é muito fácil você falar. Não é fácil falar, tá? É desafiador você começar, é desafiador você arranjar uma identidade visual, você começar a apostar o que você tem, mas você precisa fazer com as condições que você tem hoje, tá? É coisa linda de se ver. Com certeza. E o mais importante disso tudo é a pessoa entender que quando você não faz, ou você não despertou ainda, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de ganhar dinheiro, você está deixando de prosperar, você está deixando de ajudar outras pessoas. E não só de forma financeira, mas também de forma a dizer, alguém olhar e dizer assim, poxa, se ele fez, eu também posso fazer. Essa pessoa me inspira, essa pessoa, eu estava triste, eu estava deprimido, eu estava em depressão, e a partir desse momento que eu vi, que Fernanda falou, que Jutânio falou, a minha vida, eu percebi que eu também podia, que minha vida transformou. Então, assim, olha que coisa maravilhosa. E tudo na vida, eu acho que o mais interessante é a gente falar com o coração, né? Hoje eu penso muito mais em relação a isso e dizer assim, a gente usa a razão realmente para falar, porque o pensamento ele é lógico, porém, e que ele saia, né? Que toque o coração das outras pessoas e que entenda essa necessidade desse despertar para uma vida que a gente percebe que tem possibilidade de ser uma vida extraordinária. E a vida extraordinária, você pode estar onde você estiver. Como diz assim, eu sei quem eu sei o que eu quero e eu estou feliz com o que eu tenho. Perfeito. Mas eu tenho possibilidade de fazer muito mais e eu estou no caminho, eu estou na busca. Né? Exatamente. Isso começa a mudar completamente essa mentalidade, que eu acho que as pessoas têm que ter essa mudança de mentalidade. Então, quando eu busquei, Fernanda, um tema, eu pensei muito nisso, né? De dizer assim, poxa, é uma mudança de mentalidade. Porque mudar a mentalidade é você mudar crenças também, é você mudar padrões, é você mudar estigmas. Né? Então, assim, quantidade de pessoas hoje que tem estigmas, que eles não querem expor, que a gente não quer expor, não quer viver a vulnerabilidade daquela situação para o outro, para um terapeuta, para um coach, para o padre, para o pastor, para o pai, para a mãe, para o amigo. Prefere ficar com sua dor, não compartilhar. E muitas vezes a gente percebe que no digital também, quanto também presencial,
Até uma dor conecta. Tudo conecta. Exatamente. Tudo conecta. Eu tenho uma cliente que tem, hoje não é mais minha cliente, mas ela tem gatos, né? E aí ela fez, Nanda, eu trabalho com alimento, eu não quero expor meus gatos. Aí eu fiz, mas você ama seus gatos? Amo. Eles ficam no lugar separado, você trabalha num lugar com muita higiene? Sim. Eu fiz que não tem problema você dizer, isso conecta. Vai ter clientes que têm gatos também. Se você tem uma higiene, você tem uma área, pô, tá tudo certo. Aí ela tava triste porque o gatinho dela morreu. E aí eu fiz, poxa, eu queria falar isso, não quero falar porque eu tenho um gato e as pessoas não sabem. Eu fiz, você tem que ser você, a sua verdade, a sua essência, né? Quem não quiser comprar o seu produto, não vai comprar. Não é porque você tem gato, não vai comprar porque não gosta de você e tá tudo certo. Né? Então, assim, vai muito além, é o que você falou, verdade, coragem, humildade, né? Se despir do seu eu. Claro que tem coisas, é o que a gente permite, né, dizer, tem coisas que a gente não vai querer falar. Obviamente, não precisa dizer tudo da sua vida pessoal, mas é se permitir realmente mostrar quem é você na sua essência, né? Os seus valores, o seu princípio e fazer conexão com pessoas também com o mesmo propósito. Isso é bacana. Perfeito. Quero te fazer umas perguntas, você vai me dizer o que vem na sua cabeça. Ai, meu Deus. Uau! Uau, já tô com medo. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Vai vir na sua cabeça também quando eu fazer Dá pra cortar, gente? Perguntar pra você, Fernando, o seguinte. Quando eu falo pra você assim, essa palavra, eu vou dizer a palavra e você vai dizer o que vem na sua mente, beleza? A gente tá falando sobre o inconsciente, né? Então, vamos deixar que ele possa fluir. Se eu falo assim pra você, uma fogueira, o que representa pra você? Só uma palavra. Desafio. Certo. Um lago. Oportunidade. Um lago de águas claras. Transparência. Um muro. Uau, gente, tá bem subjetivo. Um muro. Desafio também. Desafio. Pode né? repetir, né? Uhum. Sucesso. Eu. Um leão. Eu. Os 7 anõezinhos da Branca de Neve. Ilustração. Um jarro. Um jarro. Recipiente. Uma chave. Oportunidade. Certo. Mente. Um mundo. Um pôr do sol. Contemplação. A última palavra. Deixa eu ver o que é que eu vou dizer pra você te perguntar. Família. Base. Certo. Ai, meu Deus. É interessante, assim, não vou colocar para todo mundo aqui, porque isso faz parte da questão, por exemplo, assim, de terapias, né? É interessante a gente ver certas palavras e dizer assim, o que vem. É a questão do nosso inconsciente, né? Sim. Eu fiz um curso de hipnose com PNL. Nossa, o que eu mais, diz assim, o que você traz desse curso, Jutânia, hoje como hipnoterapeuta? Eu digo para você a questão do inconsciente, né? Então, assim, nada é por acaso. De repente, você que está aí nessa live, você que está escutando no Instagram, no Instagram, que está aqui na live, no Facebook, que vai assistir futuramente no YouTube. Você que está aqui, sempre aquela situação, é o inconsciente. Ele está sempre trazendo situações para a gente, porque nós temos um inconsciente, tanto individual quanto um coletivo. E diz assim, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso passar, né? Perfeito. Isso a gente vê que é sempre aquela oportunidade que a gente tem de dar e receber, né? E quando a gente foge um pouquinho do nosso equilíbrio, das coisas da nossa vida, ele está ali para te trazer de novo para esse caminho da tua jornada, da jornada da sua vida que você tanto quer
chegar em algum lugar, ou talvez não chegar em lugar nenhum, que ele também vai te chamar a atenção em relação a isso. Perfeito. Uma coisa que eu tenho interessante é uma mentoria que eu falo duas polaridades, né? Duas polaridades, porque tem hora que a vida da gente, a gente acha que a gente tem que ser bonzinho o tempo inteiro e que a parte do nervoso, da raiva, aquela vontade de morder a cara de alguém, né? você não pode ter. Uhum. A gente vai escondendo. E isso aí se transforma em quê? Em sombra, né? Perfeito. Em complexo. E Jung traz bastante em relação a isso. E há um desequilíbrio, né? Então significa que um lado da moeda existe por mais que o outro esteja ali na sua frente. Perfeito. Não significa que a gente não possa trabalhar o outro. A gente pode trabalhar, sim, essa questão do bem e do mal. Você vê que tudo é duas polaridades. Quem você vai alimentar? Dia e noite, pai e mãe, entendeu? Uhum. Irmã, irmão, sol, lua, Masculino, feminino. masculino, feminino, ânimos e ânima, né? Uhum. Então, assim, a gente vê que tem duas polaridades o tempo inteiro. Perfeito. E aí eu digo para você, o que é que você está fazendo extraordinário em relação às suas polaridades? Você tem buscado esse equilíbrio ou você está desequilibrado? Porque o que mais nós somos ensinados é a gente ser bonzinho, que a gente não pode usar nossa raiva. Agradar as pessoas. Tem que agradar o outro, não pode falar tal coisa para não desagradar. Então, assim, tá errado certas coisas. Então, a gente, de tanto viver esse desequilíbrio, você ser uma pessoa que você não é, a gente acaba adoecendo. Perfeito. E aí, vai chegar um ponto que você vai ter que estar com uma doença. A pessoa que não sabe trabalhar isso, para quê? Para o inconsciente dizer assim, eu tenho que te trazer aqui para você perceber que você precisa mudar. Exatamente. E eu acho que você não precisa passar por isso. Se vir para minha mentoria, duas polaridades, né? Perfeito. Onde vai fazer essa mudança de vida. Homens, né, principalmente, que a gente percebe que ultimamente tem sido muito trabalhada essa questão da violência, tantas outras coisas que, se brincar, a pessoa está até sem saber como se comportar perante tantas outras coisas. Sim. Diz assim, o que é que eu preciso aprender para realmente ser esse ser do século XXI, onde eu posso também me empoderar, que eu posso utilizar minha energia masculina, como é que eu posso fazer em relação a isso? Ou eu vou ser uma vítima de toda a sociedade? Mas É ser protagonista, né? Gostei. Exatamente. Assumir o seu papel. Assumir seu papel. O que é que você quer fazer? Eu quero vencer, quero ter sucesso. Como? Vamos lá Isso. descobrir como. Quais são os caminhos? E porque se não fizer isso, Fernanda, se você não fizer isso, vai ser como eu te perguntei logo mais cedo. Uhum. Você fez curso para ser mãe? Você fez curso para ser esposa? Não. Aí você fala, poxa, eu tenho que fazer um curso, Jutânio, para ser homem? Não, é para você desenvolver sua potencialidade e saber utilizar isso da melhor maneira possível. Aí vem a pergunta, e se você soubesse como utilizar essas suas potencialidades? Como é que O que seria você a sua faria? vida? Como é que seria a sua vida? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, assim, satisfação ter você aqui Obrigada. conosco. Foi uma maravilha esse bate-papo, essa troca aqui. Obrigada. Deixe seu contato, fale sobre o seu produto Pronto. que você tiver. Fique à vontade. Satisfação. Obrigada. Agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui, de estar falando com você que está aí me ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram ao vivo. Eu criei um produto, tá, que é o segredo do Instagram profissional, que é justamente Legal. para essas pessoas que estão começando agora, né, ele tem um pack Canva, né, você mexe com Canva, com site? Mexo. Pronto, aí eu trouxe alguns packs, dividi por categorias, né, profissionais. Então, você tem a chance de começar o seu negócio já de forma profissional no Instagram, mesmo sem nenhum conhecimento. Tá? Ele tá lá na minha bio, então você vai lá no meu Instagram agora, fernanda.sala, e já acessa esse produto. Eu tenho também uma mentoria, tá? Que é Viva a Sua Melhor Versão no Digital. Porque Uau. você nasceu o quê? Para vencer, para brilhar, para ser luz. Então, eu não quero trazer o que não existe dentro de você. Eu quero trazer a sua melhor versão, o reflete interno. ao externo. Aí as pessoas me perguntam, Fernanda, por que você não se tornou coach? Né? Porque já que você fez o curso, você fez análise de perfil, por que você não virou coach? Você virou estrategista digital. O pessoal nem sabe o que é isso, né? Eu fiz porque eu sou uma pessoa criativa, né? E eu tô trazendo as ferramentas do coach. É o que me deixa feliz, é o que me traz satisfação. E não significa que você não possa Que é trabalhar menor, com a pessoa. exato. E eu trabalho, É. né? Porque para fazer uma pessoa gravar um vídeo, para fazer uma pessoa despertar do estado atual que ela tá, né? Para virar um potencial na internet e vendável, você precisa traçar um caminho, você precisa traçar metas.
né? Então, na mentoria, a gente faz essa construção. Ah, Fernanda, mas eu não posso a mentoria agora. Então, o segredo do Instagram profissional te ajuda. Ele vai te dar ferramentas, vai te dar bases. Como é que eu acesso o Instagram? Como é que eu faço tal coisa? Como é que eu faço tal coisa? Então, você vai lá, acessa, e você vai ter um desafio já a menos para você começar a empreender hoje, né? Muito bom. Então, se você quer esse conhecimento, se você quer o seu negócio, se você quer trazer o seu produto para o digital, vai lá e já começa. Senão, você vai lá no meu direct, conversa comigo também,